Salmo número 8. Diz assim a palavra do Senhor: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade, da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da sua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor meu, rocha minha e redentor meu. Amém. Não é infrequente que tenhamos algumas dificuldades para interpretar esse salmo. Eu vejo que pelo menos dois fenômenos encantam os leitores do salmo e às vezes impedem que entendam bem esse hino, que é um hino de louvor pela majestade da glória de Deus. Um hino de louvor pela majestade da glória de Deus. Um hino de grande alegria, onde o salmista expressa com seus lábios essa magnificência, essa majestade de Deus que ele conhece, que ele de alguma forma agora sabe qual é. E ele então reconhece quem é esse Deus que é o Criador de todas as coisas e o Senhor de todas as coisas. Os problemas então para interpretar, eu creio, na igreja contemporânea, nós podemos pelo menos resumir em duas coisas. Primeiro deles, pouco se sabe hoje a esse respeito. Quando você ouve o que está sendo dito em nome de Deus nos púlpitos, nas igrejas, nós começamos a perceber que muito pouco da real majestade de Deus é a preocupação de exposição daqueles que estão encarregados de falar aquilo que a Bíblia diz. Na verdade, o que nós vemos é uma pregação a respeito de um Deus que se tornou na mente dessas pessoas um realizador de milagres. Alguém que nós podemos invocar sempre que nós estamos precisando de alguma coisinha, sempre que nós estamos querendo satisfazer algumas das nossas, entre aspas, necessidades que nós mesmos criamos, e muitas vezes essas necessidades, na verdade, necessidades de consumo. Então Jeová, o Senhor nosso, é aquele que está sempre pronto para resolver meus problemas. Nós andávamos no carro hoje, e reverendo Josafá lembrava-se dos nomes de Deus, vários que aparecem na Bíblia. O nome de Deus é adjetivado, né? Jeová Rafá, Jeová Jireh, Jeová Nissi. E eu disse a Fafá, logo logo vão criar um Jeová já, não é? É aquele Jeová que loguinho resolve os meus problemas e pronto.
E dificilmente, então, as pessoas que têm essa mentalidade conseguem entender um texto como esse, na forma como ele nos é apresentado. Outro problema, às vezes, para se interpretar esse texto, é porque alguns o leem e ficam encantados com essa descrição que o Salmo faz do homem. Porque ela é impressionante. Ela foi colocada aí para que nós nos impressionássemos. Mas ao mesmo tempo em que ela foi colocada aí para que nós nos impressionássemos, ela também nos foi dada para que nós fizéssemos uma comparação entre esse Deus de majestade e o homem que esse Deus criou, a sua posição na criação. Mas o homem, com a sua tendência idólatra, tende então a esquecer que o salmo é um salmo de louvor a Deus e não um salmo de louvor ao próprio homem. Eu creio que existe uma outra dificuldade que eu vou apontar a respeito da interpretação desse salmo, que é exatamente que direção esse salmo aponta. E talvez se perguntássemos, se tivéssemos a oportunidade de perguntar ao salmista, Davi, para que lado você quer que olhemos ao interpretar esse texto? Talvez Davi dissesse, olhe para lá. Uma resposta altamente, num certo sentido, ambígua. Porque esse salmo é um salmo que nos aponta para dois lados. Davi, que é um tipo do Messias, que é um tipo de Cristo, escreve esse salmo e o entrega ao povo de Israel, para que o povo de Israel pudesse encontrar a Jeová e ao mesmo tempo pudesse encontrar o Deus na pessoa do Messias. E é isso então que eu gostaria de trabalhar com os irmãos essa noite, nesse salmo, tentando entender como ele nos aponta para a criação de Deus e ao mesmo tempo ele nos aponta para a redenção de Deus. Então a primeira parte do salmo é uma parte do salmo que eu chamaria de uma parte criacional. O salmo começa, em primeiro lugar, apontando para a glória do Senhor na sua criação. Então o texto começa no versículo dizendo: ó Jeová, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. E o salmista então começa com o reconhecimento dessa majestade poderosa de Deus. E nós temos que fazer a mesma coisa. Nós temos que nos aproximar de Deus, começando por reconhecer na mente e na integridade do nosso ser e do nosso coração que Deus é Deus e que não há outro Deus e que Ele é o único Deus. Aliás, essa é a expressão máxima da confissão da fé dos judeus, conforme estabelecida no livro de Deuteronômio. Lá, quando a lei de Deus é repetida no capítulo 5 de Deuteronômio e depois enfatizada no capítulo 6, o texto é muito claro em dizer: essas palavras que hoje te digo, essas leis, esses estatutos, esses juízos, eles são para que você os guarde, para que você os ensine, para que você tema o Senhor teu Deus. E a confissão fundamental feita lá em Deuteronômio no capítulo 6 é: Jeová é o único Senhor, não há outro. E nós, queridos, não podemos ter outros deuses. E deuses no meio da raça humana, eles podem tomar muitas formas. Eles podem ter muitas caras. Eles podem ser colocados pelo homem de maneira explícita para fora, mas eles podem ser deuses aninhados no coração humano e que só nós individualmente mesmo conhecemos e sabemos que esses deuses estão lá.
Por isso é que a reafirmação da nossa fé e da nossa confissão na exclusividade de Deus precisa ser sempre repetida por nós. Nós temos sempre que lembrar que Ele é o único, que esse Deus é o grande eu sou e que não há outro, porque essa é a essência do nosso conhecimento a respeito de Deus. Eu sou Deus e não há nenhum, não pode haver nenhum além de mim. É como uma relação, queridos, de casamento. Aliás, essa é a figura bíblica a respeito da relação de Deus com o seu povo. Ele é o noivo e a igreja é a noiva. E aí os mandamentos ensinam claramente: você não pode ter outro noivo diante de você. Você não pode fingir que está com o noivo através de imagens e de outras coisas que sejam semelhança do noivo. Você não deve tomar o nome do noivo em vão. Você tem que dedicar do seu tempo ao noivo. Essa expressão dessa relação do noivo com a noiva não pode nunca escapar da nossa mente. O nosso Deus, esse Senhor, Ele é exclusivo e o seu nome é magnífico. E o nome dele é Eu Sou. E Deus é o único Deus. Eu fico imaginando um dia que, quem sabe, Davi tenha saído da sua tenda e olhado para o céu. E num lugar sem luzes artificiais, ele viu a majestade das estrelas no céu. E ele então começa a pensar na majestade de Deus, quando o texto diz: pois expuseste nos céus a tua majestade. Deus, queridos, é um grande expositor. Ele é quem expõe no céu, através da sua revelação natural, a sua própria glória. E o que nós deveríamos fazer ao olhar esse imenso universo de Deus, as grandes coisas desse universo de Deus, era nos dobrar em adoração, como o salmista faz aqui, dizendo: Senhor, o teu nome é magnífico. Qualquer um que olha para os céus deveria poder ver a majestade de Deus de maneira clara, de forma absoluta. Paulo sabia disso. Paulo tinha lido, obviamente, a sua Bíblia, e quando ele escrevia suas cartas, a sua mente trazia todos aqueles conceitos, como ele faz em Romanos, no capítulo 1, versículo 20. Ele diz: olha, os atributos de Deus, os invisíveis, assim como o seu eterno poder, também a sua própria majestade, claramente se reconhecem desde o princípio. Basta olhar para o céu. Por quê? Porque eles são percebidos por meio das coisas que foram criadas. A criação, queridos, desde o vasto universo que nós vemos hoje através de telescópios poderosíssimos, até as mínimas coisas que Deus criou, deveriam nos fazer dobrar diante de Deus. Semana passada eu traduzi um biólogo falando sobre diversos temas do chamado desenho inteligente, e ele foi tirando camadas, não é, aí da nossa estrutura biológica até chegar numa célula. E ele começou a mostrar as coisas que existem dentro de uma célula. Você, eu, as coisas, os seres vivos são criados de milhões, milhões e milhões de células. Cada uma dessas células tem dentro dela como se fosse uma fábrica inteira de produção de elementos para que você possa estar aqui agora vivo e respirando. E eu, como crente, quando olho para essas coisas que agora a ciência própria descobriu, como crente, eu tenho que dizer: ah, Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome até na célula.
desde as menores coisas às maiores coisas, a criação revela a glória de Deus. Mas o salmista continua e ele diz: Senhor, da boca de pequeninos e de crianças de peito suscitaste força. Logo, o que o salmista quer nos indicar aqui é que não só dessas coisas tremendas, fortes e poderosas que existem no mundo é que Deus suscita o louvor, mas Ele também suscita das coisas frágeis. Da boca dos pequeninos, Deus tira o louvor. Das crianças de peito, Deus suscita força por causa dos adversários, para fazer emudecer o inimigo e o vingador. São as consequências da glória de Deus revelada, não só pelas coisas grandiosas, mas através das coisas frágeis desse mundo. Deus silencia os seus inimigos diante da sua glória, porque nenhum dos seus inimigos pode criar, porque nenhum dos seus inimigos pode fazer o que ele faz, porque nenhum dos seus inimigos pode se levantar e dizer: eu sou igual a ti. Porque Ele é único. Ele é o único Senhor. E os inimigos então precisam ficar silenciados diante da força de Deus demonstrada no seu universo. E os crentes devem se dobrar diante dele e dizer: Senhor, Senhor nosso, quão majestoso é o teu nome em toda a terra. Como é que você, meu irmão, minha irmã, pode dar a glória devida ao nome do Senhor? Primeiro, olha a primeira expressão do texto. Ele diz assim: ó Senhor. Na sua Bíblia aí deve estar todo em letra maiúscula. Estando assim, é o nome de Deus, ó Jeová. E aí depois o texto diz: Senhor nosso. Primeira coisa que nós precisamos fazer para glorificar de maneira ativa a Deus é exatamente nos relacionarmos com Ele. Nós somos criados por Deus para isso. E nós temos que ser muito cuidadosos em não criar uma religião privada, íntima e humana, onde não há real relacionamento, verdadeiro relacionamento com o Deus da Bíblia. A fé da Escritura, fundamentalmente, é uma fé relacional. Deus nos chama para ser a noiva que se relaciona com o noivo. Se a noiva não se relaciona com o noivo, esse casamento se desfaz. Uma fé relacional, aonde Deus, desde o princípio, nos chama a andar com Ele. Talvez uma das figuras que estejam aí envolvidas nas páginas das Escrituras, as mais belas, a mais bela possível. No jardim do Éden, aparentemente era costume, entre aspas, de Deus aparecer a determinada hora do dia para caminhar com as suas criaturas feitas à sua imagem e semelhança. Até que um dia Adão e sua esposa não estavam no ponto de encontro. E Deus pergunta: onde estás? Uma pergunta redentiva, uma pergunta de salvação, uma pergunta graciosa de Deus, dizendo: por que não viestes? E essa figura, queridos, ela vai caminhando pela Bíblia, andando com o povo de Deus pela Bíblia. O texto de Gênesis 6 diz que Noé era um homem que encontrou graça diante de Deus, e ele fazia o quê? Ele andava com Deus. Depois Deus chama Abrão e diz: Abrão, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E é óbvio que quando Deus diz vai, Ele diz: eu vou contigo. Depois, mais adiante, no capítulo 17 de Gênesis, diz o texto que já tinha Abraão 99 anos de idade,
E Deus chega para ele e fala: Abraão, você precisa ter mais confiança em mim. Eu sou El Shaddai, eu sou Deus Todo-Poderoso. E Deus, então, ternamente, eu acredito, diz para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. E depois Deus pega esse grande povo que Ele criou no útero do Egito, porque ali chegaram 70 e saíram milhares. E Deus toma aquele povo pela mão e coloca-o no deserto e diz: eu vou andar com vocês. E ele anda. De dia, Deus andava com o povo na nuvem. E de noite, na coluna de fogo. Mas ele andava. E assim Deus anda com o seu povo, queridos. E Paulo, de novo, conhecedor tão bem da sua Bíblia, chega lá no Novo Testamento e vai falar aos crentes e diz: queridos, andai nele. Que coisa gostosa andar em Cristo, porque andar em Cristo é andar com Deus. Andar em Cristo é glorificar o nome de Deus, relacionando-nos com Ele em intimidade profunda. Por isso, não confunda a fé verdadeira e relacional com seguir uma série de regras, ou com ter pensamentos positivos, ou com receber bênçãos, porque a fé que glorifica o nome de Deus é, antes de mais nada, uma fé de profundo relacionamento com o Criador, aonde nós dizemos o nome de Deus porque temos intimidade com Ele, e aonde nós dizemos: Senhor, Senhor nosso. E quando nós dizemos Senhor, o que é que nós estamos dizendo? Estamos dizendo: Pai, eu estou pronto a me submeter a toda a tua vontade. Eu estou pronto a negar a rebeldia do meu próprio coração. Eu estou pronto a andar contigo em submissão. Então, como é que o homem pode dar glória a Deus? Relacionando-se com Ele, submetendo-se à sua vontade, à vontade do Criador. E em terceiro lugar, proclamando a glória de Deus. Como é que você proclama a glória de Deus? Em primeiro lugar, você deve proclamar a glória de Deus com palavras. Nossos lábios, que devem ser a expressão do nosso coração, que é a coisa mais profunda daquilo que nós somos, eles devem expor a realidade do mundo em que nós vivemos e reconhecer publicamente que Deus maravilhoso nós temos. Como esse Deus é bondoso. Eu tenho um professor bem velhinho, que foi meu mentor, meu tutor durante muitos anos, e eu costumo chamá-lo de pai, o meu pai americano. E ele já está com 87 anos de idade. A esposa dele já passou dos 80. E eles já estão bem velhinhos mesmo, muito fraquinhos. Mas toda vez que eu ligo e pergunto: como você está, pai? A primeira frase dele sempre é: Deus tem sido bondoso para conosco. Não deixe de ver a bondade de Deus em tempo nenhum e de proclamar com a boca. É isso que Deus nos chama a fazer, para dar glória ao seu nome. Mas não só, meus irmãos, devemos proclamar a glória de Deus com os lábios, mas nós temos que ter ações que correspondam a isso. Ou seja, proclamar a glória de Deus vai além de palavras, vai além de usar chavões bíblicos ou evangélicos, mas fundamentalmente
Proclamar a glória de Deus é agir de acordo com aquilo que Deus nos ensina. Por isso é que Deus é de fato glorificado quando nós estamos satisfeitos nele. Não importa a circunstância, não importa a dor, não importa a doença, não importa a pobreza. Deus é glorificado quando nós estamos dispostos, prontos a sofrer por amor a Cristo na nossa sociedade, na nossa cultura, nos nossos relacionamentos, nos nossos negócios. Deus é glorificado quando nós temos satisfação plena nele e a certeza absoluta de que Ele vai nos suprir em tudo aquilo que realmente nós necessitamos. Não nas coisas vazias e sem valor que nós, quem sabe, gostaríamos de ter. E é nisso que nós seremos conhecidos para glorificar a Deus. Eu vi uma história interessante que algum tempo atrás, anos atrás, quando a igreja na China ainda era realmente, profundamente perseguida, que quando alguém queria se tornar um dos pastores naquela igreja, ele passava por um exame imenso, muitas horas de conversa, de pesquisa, de procura da alma, sabendo que aquela pessoa, ela estava se colocando à disposição para o ministério naquela igreja subterrânea, com a evidente percepção de que talvez 70% do tempo de vida dela ela passaria na cadeia. Mas o que me chamou a atenção naquela história que eu ouvi é que todo indivíduo que quisesse tivesse o chamado, que apontasse que tinha o chamado pastoral, ele tinha que ter um discípulo. E o exame do discípulo era tão grande quanto o exame do pastor. Por quê? Porque não adiantava proclamar com a boca. Tinha que ser algo proclamado com a vida. E o exame daquele discípulo ia dizer se a vida desse homem de fato corresponde àquilo que ele diz. Como proclamamos a glória de Deus? Com as palavras e com as ações. Eu creio que aqui hoje temos membros dessa igreja, creio que aqui hoje temos visitantes. Alguns membros dessa comunidade, outros de outras, talvez você não seja membro de nenhuma. Mas a pergunta que eu tenho para fazer a todos vocês é: como é que você se relaciona de fato com Deus? Ou quem sabe se você se relaciona com Deus? Porque comunidades, queridos, elas são boas, elas são agradáveis, nós podemos nos afiliar a elas, sejam elas eclesiásticas, igrejas ou não. E pode ser que alguém aqui hoje esteja se iludindo com o fato de que estar junto e permanecer junto seja o lugar da sua salvação, e não é. Eu costumo dizer que igreja nenhuma leva ninguém para o céu. Aliás, religião normalmente leva os indivíduos para o inferno. Mas Cristo nos leva para a vida eterna. E por isso nós somos chamados a dar glória a Deus, nos relacionando com Ele, tendo prazer nele. E se o seu alvo na vida não é glorificar a Deus através da pessoa do Filho dele, tem algo fundamentalmente errado com a sua fé. Ó Senhor, Senhor nosso, quão maravilhoso é o teu nome em toda a terra. Mas o salmista não para por aí. E a partir então do verso 3, ele, depois de contemplar a majestade de Deus, ele agora vai contemplar
a pessoa dos homens criados por Deus. E o texto diz: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. E ele pensa: como essas coisas são grandiosas, Senhor. Ele se pergunta: quem é o homem que dele te lembres? Quem é o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste, e deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, sobre os pés tudo lhe pusestes, ovelhas, bois e etc. Essa sessão, então, ela começa com uma pergunta, que deveria, de alguma forma, uma pergunta feita por alguém que conhece a glória de Deus, e que ao mesmo tempo em que conhece, se surpreende com a relação dessa glória com a humanidade. O salmista então estabelece vários pontos de contraste que deveriam ser surpreendentes aqui dentro da sua poesia. Coisas que o espantam. Por exemplo, o contraste entre a criação e o homem. A criação tão vasta, tão grande, tão imensa, e o homem tão pequeno. A surpresa do contraste entre o Criador e a criatura. Verso 4: que é o homem que o visites, o que te lembres, e o filho do homem que o visites. Afinal de contas, o Senhor é Criador. O Senhor é infinito, imortal, onipresente, onisciente. A criatura, eu, finito, mortal, pequeno, e diante da maioria das coisas, impotente. Das pequenas coisas, nós somos impotentes. O que mais surpreende o salmista? A relação do Criador com a criatura. Fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que Deus, e chama a criatura ainda assim de filho. Uma expressão, filho do homem, uma expressão messiânica, mas também uma relação clara da paternidade de Deus com aquele que inicialmente criou. Fizeste-o um pouco menor do que Deus. Eu acho tão bonito uma coisa na Bíblia, no texto do capítulo 1 de Gênesis. O texto diz que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Versículo 26 de Gênesis, capítulo 1. Não é isso? Agora, você que abriu sua Bíblia, abre aí no capítulo 5 de Gênesis. Veja o que o texto diz. Diz que Deus, que Adão teve filhos e filhas como? Conforme a sua imagem e semelhança. O processo de filiação todo aí fica muito claro, aonde Deus deu ao homem a capacidade também de ser frutífero, de se multiplicar, e pelo milagre de Deus multiplicar a imagem e semelhança do Criador. É isso que acontece, queridos. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e não só isso, Deus tomou da sua realeza, e por ser Ele rei, coroa o homem de glória e de honra, e coloca-o no jardim do Éden, no palácio da criação, onde o homem deveria exercer, no processo de multiplicação, de encher a terra, deveria exercer o domínio, a sujeição, porque ele carrega a imagem de Deus.
E aí então o texto diz: e deste-lhe então domínio sobre as obras da tua mão, e sob os seus pés tudo lhe puseste. E até aqui agora então o salmista está me apontando para a criação e dizendo: esse é o homem que Deus criou, esse é o homem que a majestade fez. E tudo isso deveria de alguma forma surpreendê-lo. Essas coisas deveriam encantar os nossos olhos e o nosso coração. Esse contraste tão imenso e tão maravilhoso que esse Deus, Jeová, Senhor nosso, Ele faz. E Ele faz, e Ele cria, e Ele se inclina, e Ele se importa, e Ele nos dá objetivo, e Ele nos dá sentido, e Ele nos ama. E tudo isso deveria ser motivo de dizermos: ó Senhor, Senhor nosso, quão majestoso é o Teu nome em toda a terra. Olhando tudo que Deus fez. Só que, queridos, nós temos um grande problema, um imenso problema, porque essa descrição do homem feita aqui, que é a descrição que corresponde aos 2 primeiros capítulos de Gênesis, ela não combina com a realidade que eu vivo. Ela não se encaixa com aquilo que eu sou. Essa é uma figura do mundo como ele seria não houvesse o pecado. Mas o pecado está aqui. E o homem que Deus fez e colocou como coroa da criação, e colocou com domínio sobre a criação, rebelou-se com o Criador. E tem um texto na Bíblia que todos nós conhecemos com certeza, que à medida em que Paulo vai falando, ele vai mostrando como esse homem criado por Deus, como coroa da criação, como imagem e semelhança de Deus, ele caminha para se destruir num processo de animalização. 2 Timóteo capítulo 3, o apóstolo Paulo diz assim: Timóteo, sabe porém isso, nos últimos dias os tempos serão difíceis, porque os homens eles vão se tornar como animais. Essa é a ideia. Eles vão se tornar arrogantes, jactanciosos, implacáveis, sem misericórdia, sem temor, desobedientes aos pais, destruidores, odeiam a Deus, não gostam de Deus. Os homens se tornam isso, longe do Criador. Podem até ter, como diz o versículo 5, aparência de piedade, mas se tornam cada vez mais avessos ao Criador. O homem então que Deus criou, e que Paulo diz, Deus deu a escritura útil para o ensino, correção, para que esse homem se tornasse homem de Deus. Longe de Deus ele se torna bicho. Mas não é só isso. O texto diz que Deus deu ao homem o domínio sobre a criação. E a minha pergunta é: cadê? Onde está esse domínio sobre a criação? Até nas grandes conquistas humanas, como sair do planeta, como ir a lugares distantes, como fazer uma comunicação precisa, instantânea em todo lugar, até a medicina avançada que nós temos, os transportes, as tecnologias, os usos de mídia da comunicação, tudo que a gente é capaz de fazer é feito a custo de destruição. E qualquer médico sabe que quando ele dá um remédio, o remédio tem a função de curar. Mas se você já teve a coragem de ler uma bula de remédio, você não tomaria.
Nosso domínio é limitado, pequeno, inexpressivo. Quando o homem quer dominar sobre a criação, ele acaba se tornando um tirano. Ele gera a sua própria morte, e a nossa geração está pagando caro, e as outras gerações vão pagar muito mais caro por conta disso. O homem perdeu esse domínio. Aliás, queridos, o homem perdeu o domínio próprio. E eu não sei dominar a mim mesmo. É por isso que eu preciso do Espírito Santo para me dar do seu fruto, que é o domínio próprio. Sabe o que aconteceu, irmãos? O homem perdeu a coroa na queda. Imagine a figura como você quiser. Ele caindo e a coroa caindo da cabeça dele. Mas ele perdeu. Nós não vemos na terra todas as coisas sujeitas ao homem. Deveria ser assim, mas não é. No início, o paraíso supria todas as nossas necessidades. O homem vivia intimamente com o Criador. Mas quando ele pecou, ele não só perdeu o paraíso natural, ele perdeu essa intimidade com o Todo-Poderoso. E tendo perdido esse domínio, tende a cada vez mais afastar-se do santo. Logo a pergunta do salmista se torna um grito: Senhor, que é o homem que dele te lembres? Afinal de contas, o Senhor o criou dessa forma, mas nem da forma como o Senhor criou ele permanece. Ele está longe. Como é que o Senhor lembra dele? E o Senhor ainda o visita. Quem é que reconhece esse problema? Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 2. Verso 5, diz assim: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho dizendo, e o autor de Hebreus cita o Salmo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Fizeste-o por um pouco menor do que anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituísse sobre as obras das tuas mãos. Verso 8: todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que nos sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Não vemos. Mas o que é que nós vemos? Verso 9: vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor do que anjos, Jesus, esse sim, o verdadeiro homem, por causa do sofrimento da morte, foi sim coroado de glória, de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. E aqui então está a outra direção na qual o Salmo nos aponta. O Salmo falava de Cristo, por causa da realidade que vivemos. E Cristo deu toda a prova do seu absoluto domínio sobre todas as coisas. Por quê? Porque Cristo tinha domínio próprio. O livro de Hebreus mesmo diz que Cristo foi o quê? Tentado à semelhança de homem em todas as coisas. Mas ele nunca pecou. Ele nunca cedeu à tentação. Eis o domínio. Ele tinha domínio sobre as forças espirituais do mal. Ele tinha absoluta autoridade em dizer: cala-te, sai, vai embora. Ele tinha domínio e tem o domínio sobre as forças da natureza. Ele podia dizer ao vento: para, e ao mar: acalma-te.
E não só isso, Ele tem o domínio sobre a morte. Ou seja, Ele tem o completo domínio. E esse Jesus, Ele foi feito verdadeiramente homem. E o Filho de Deus, então, encarnado, como diz esse texto, aqui falando um pouco menor do que anjos, porque o autor de Hebreus usou a tradução grega da Bíblia. Ele traz em si todas as peculiaridades da raça humana, sendo ainda verdadeiro Deus, era verdadeiro descendente de Adão, aquele que primeiro viveu no paraíso. E ele veio fazer aquilo que aquele primeiro Adão não fez. Pela sua morte foi coroado de honra e glória. Porque primeiro ele precisava receber a maldição que Adão deveria ter recebido. E deveria sofrer até as últimas consequências do pecado de Adão, para que ele pudesse receber novamente aquela bendita coroa e agora compartilhá-la conosco. E é por isso que a Bíblia diz que com ele nós reinaremos. Ele compartilha da sua glória conosco. Qual a razão de Cristo ter passado por tudo isso? Para resgatar a sua noiva eleita e amada. Verso 10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Daí a pergunta que o autor de Hebreus fez no comecinho desse capítulo, do capítulo 2. Olha só o que diz o verso 2. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? E essa é a pergunta que eu deixo para você nessa noite, meu querido. Como é que você vai escapar se você negligenciar essa salvação? Porque não tem outra. Porque não tem outro caminho. Porque não tem outro meio. Porque não tem outro jeito. E você só pode ser dois tipos de homem. Você pode ser esse homem descrito no Salmo 8, e que encontra-se falido, perdido, morto. Ou você pode ser o homem do Salmo 8 em Cristo Jesus. Em Jesus nós somos membros de uma nova humanidade. E a glória da raça descrita no Salmo 8 pertencem àqueles que foram salvos em Cristo. Ah, Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Amém.